Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Buenas noches a cada uno de ustedes, bienvenidos a nuestros amigos también que nos acompañan por las redes sociales. Esperamos que el Señor pueda bendecirlos en sus hogares y que ese mensaje sea un mensaje directo a tu corazón. Antes de abrir la palabra de Dios, hermanos, amigos, en esta noche, nosotros vamos a orar, pedir a Dios sabiduría, porque el tema de hoy realmente no es muy fácil de comprenderlo. Sin embargo, sé que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender porque es parte de su mensaje de esperanza para nuestros días. Vamos a orar. Bendito Dios, eterno Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En esta hora nos humillamos ante tu trono de gracia y rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu esté en tu iglesia en este momento. Que nos dê um espírito de sabedoria, que abra nosso entendimento para compreender esse mensagem de transcendental importância. E que Cristo Jesus seja levantado esta noite no coração de cada um de nós outros. Te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, amigos, nós hoje vamos a tratar o livro de Apocalipse, o capítulo 8 e o capítulo 9. Sim, vamos dando sequência a nosso estudo. Sin embargo, les quiero hacer una aclaración previa. El tema de hoy es sobre las 7 trompetas. Son 7 trompetas de guerras. ¿Sí? Hay diferentes posturas. Hay diferentes posturas por diferentes teólogos. Yo voy a plantear algunas de ellas acá en esta noche. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué mensaje había por detrás de cada una de las 7 trompetas. E vamos ver também em que trompeta estamos hoje. Sim? Vamos a ver.
Vamos abrir nossas Bíblias e mantenha sua Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 8. A modo de introdução, queremos fazer algumas apreciações. Por exemplo, as trompetas em el Antigo Testamento eram para anunciar guerras, convocações religiosas, convocações solenes, sim? Eram como as sentinelas, sonavam a trompeta, então, para haver uma santa convocação. Em el Nuevo Testamento, as trompetas são utilizadas para representar a segunda venida de Jesus, sim? Pero ao largo da história humana, sempre as trompetas foram sinônimo de guerra, de preparação para a batalha. E esse é o contexto do capítulo 8 e o capítulo 9 do livro de Apocalipse. Está bem? Para que tenhamos em consideração. 7 trompetas, então, não são os juízos finais de Deus. As 7 trompetas não são as 7 últimas plagas. Sim? São azotes, são, digamos assim, acontecimentos históricos que alguns deles já ocorreram. Sim? Por lo tanto, hay que hacer esa diferencia. Las 7 trompetas no son las 7 últimas plagas. Si bien que hay algunos teólogos que incluso creen que cada trompeta vai acompanhada de cada plaga. Nosotros vamos ver que não é assim. ¿Está bien? São então acontecimentos que se dão em el correr da história. 7 trompetas poderiam estar relacionadas diretamente com os 7 sellos e com as 7 igrejas. Sim? É o que vamos ver. Por lo tanto, devemos distinguir claramente entre o propósito de las trompetas e las 7 plagas, las que se darão depois que termine o tempo de graça em Apocalipse 22, versículo 11. Estas trompetas correspondem cronologicamente em grande medida com cada período da história da igreja cristiana. Sim? Abarcam as 7 igrejas. Não sei se devo cambiar de micrófono. Ahora sí mejor. ¿Me escuchan? ¿O todavía no bien? ¿Ahora escuchan perfecto español? Imposible, ¿verdad? Imposible perfecto español. No tengo el don de lenguas. Bien, entonces, las 7 trompetas abarcam las 7 iglesias y los 7 sellos. Destacam los acontecimentos. Miren, aquí hay que tener en cuenta. Las 7 trompetas apuntam de forma muy especial acontecimentos políticos e militares sobresalientes em esse período. A isso apunta o sonar de las trompetas. Acontecimentos, então, militares, políticos sobresalientes ao largo da história humana. Sim? A isso vão apontar as trompetas. Também disse que há uma diferença. Se nós vamos a ver que as 4 primeiras trompetas, elas recebem 1 ou 2 versículos solamente. Pero las 3 últimas trompetas, hay harta información. Hay 12, hay varios versículos hablando de las 3 últimas. Y las 3 últimas trompetas levan los ayes. Son los 3 ayes del Apocalipsis. Entonces, las 4 primeiras trompetas tratam os 4 principais assaltos que destruem o sector ocidental do Império Romano, e as seguintes 2 trompetas descrevem o derrocamento de Roma Oriental. E a 7ª trompeta, ela vai representar então a segunda venida de Cristo. Nós vamos ver a continuação. Vamos ler a partir do versículo 6. Aí está então, de hecho, o versículo 2 menciona aqui: a los 7 ángeles que estavam ante 7 trompetas.
E depois, versículo 5, el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego de lámpagos e terremoto. Agora o versículo 6, primeira trompeta. Se dispuseram a tocá-las. Não está dizendo que eles tocaram todas juntas. Os 7 ángeles se dispuseram a tocar as trompetas. Sim, versículo 7. O primeiro ángel tocou a trompeta e houve granizo e fogo mezclado com sangue e foram lançados a la tierra e se queimou la terceira parte de la tierra, la terceira parte de los árboles e toda a hierba verde. Então, se notem a diferença, não foi toda a tierra, foi a terceira parte. Sim? Hay que ter em conta isto. Então, o primeiro anjo toca a trompeta e esse é o cenário que descreve o apóstolo Juan. Sim? Há um cenário onde se distingue claramente a presença de granizo, fogo. Sim? Que representam esses dois elementos. O granizo sugere o arrasamento da terra e o fogo indica destruição, sim, restauração. E a sangre simboliza então a terrível matança que ia ocorrer em el Império Romano. Notem que Juan disse categoricamente que afetou a terceira parte, não afetou toda a terra. Então, essa primeira trompeta ocorreu através desse. Se acorda que quando estudamos Daniel capítulo 2, haviam 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano. Um de eles, sim, liderado por uma das tribos, por Alarico. Alarico dirigiu a los visigotos, sim, arrasaram o sector que era então de Macedônia, Grécia, cruzaram os Alpes e finalmente chegaram a las portas de Roma em el ano 410 depois de Cristo. Atacaram grande parte de lo que hoje conhecemos como a França e se estabeleceram em el norte de Espanha. Los visigotos deram origem a los espanhóis. Então, o primeiro azote, vocês vão ver, de acordo aos contextos históricos e a informação bíblica, que essas 7 trompetas estão muito relacionadas a Roma pagana e a Roma papal. É o azote de Deus. Todavia não são as 7 últimas plagas, pero notemos historicamente como Roma foi golpeada através desses instrumentos humanos. Então, aqui temos a primeira trompeta, que foi através dessa tribo ariana. A segunda de ella, vemos aqui Apocalipse capítulo 8 e versículo 2. Diz: o segundo ángel tocou a trompeta e algo assim como um grande monte ardiendo foi lançado ao mar. E a terceira parte do mar se converteu em sangue. Versículo 9. E morreu a terceira parte de los seres vivientes que estavam em el mar, e a terceira parte de las naves foi destruída. Então, a segunda incursão sobre o Império Romano foi feita por los vándalos, sim, outra tribo bárbara ariana, e seu método de guerra era uma devastação total. O famoso líder de eles foi Gensérico, o qual comandava uma considerável flota naval que dominava o Mediterrâneo. Em estes dias, o que dominava o Mediterrâneo tinha o poderio. Era o sector comercial, a rota, a via fluvial de maior importância comercial era através do mar Mediterrâneo. A flota que o dominava, lo tinha todo. E de aí que vários desses bárbaros tinham naves piratas. E constantemente Roma estava em confrontação com eles. Aqui se descreve então esse grande combate. Saquearam as costas de Espanha, Itália e Grécia. E no ano 455 chegaram às portas de Roma. Pero Juan então estava mencionando que quando suena a segunda trompeta, em el mar passa este incidente, as guerras, derramamento de sangue. A grande montanha que menciona o apóstolo Juan, então, ardendo em fogo, foi precipitada ao mar. O mar significa então destruição, em esta ocasião, por la guerra que se estava levando a cabo entre nações, entre as tribos bárbaras e entre os romanos que tratavam de manter seu império em seu apogeu, em seu liderazgo. Queriam defender a toda costa
essa rota fluvial que era de grande importância comercial para eles. Pero esses combates prefiguram então o que está mencionando o apóstolo Juan acá. Uma montanha indica o gran monte, ou seja, o mar são as nações, a gente, os pueblos. E aí indica então o desenlace dessas guerras bélicas navales que ocorreram no Mediterrâneo. Agora vamos ver a terceira trompeta. Se dão conta que sobre a primeira trompeta e a segunda é 1 ou 2 versículos. Sim, por isso vamos mais rápido. Lemos Apocalipse capítulo 8, versículo 10. Diz assim: E o terceiro ángel tocou a trompeta, e uma grande estrela ardiendo como uma antorcha caiu do cielo sobre a terceira parte de los ríos e sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajerjo. ¿Sí? Isso, muchas gracias. E a terceira parte de las aguas se converteu em Ajerjo. E muita gente morreu por el agua que se havia vuelto amarga. Então, quem é essa estrela que está mencionando aqui o apóstolo Juan? Pero fijem ustedes que vários teólogos e vários historiadores chegam à mesma conclusão respeito a essa estrela que está sendo mencionada acá. E diz que tinha uma antorcha. Átila, o rei de los hunos. Era uma tribo bárbara que se desplazou desde o centro de Ásia e venia recorrendo as regiões passo a passo há muitos anos. E agora chega a parte ocidental. Sim? Se chamava a si mesmo, Átila se chamava e também era conhecido em todo o ocidente. Átila era conhecido como o azote de Deus. E dizia ele que por onde passava ele com seu cavalo, o pasto nunca mais volvia a crescer. Ou seja, um fiel guerreiro. E ele comandava de forma muito entusiasta a los hunos. É tanta a evidência que quando ele morreu, uns anos depois, os hunos se desapareceram. Mira, o Império Romano caiu em ano 476. 7 anos antes, os hunos desapareceram. Por isso que os hunos não aparecem entre os 10 dedos da estátua de Daniel capítulo 2. Pero eles também atacaram o Império Romano. E Átila, então, é apresentado como essa grande estrela. Diz que cairia uma grande estrela ardendo com uma antorcha. A antorcha significa o liderazgo, a lombreira que ele era para seu povo, a luz. É tanto que depois que ele morreu, os hunos já não tiveram a mesma força com nada mais para seguir em o liderazgo de los hunos. Átila apareceu como um grande meteorito estelar. Foi breve, porém foi brilhante. Sim, teve um período curto, pero realmente as hazañas, as conquistas foram tremendas para essa tribo bárbara. A história de los hunos pode ser breve, pode haver sido muito breve, pero a devastação que provocou foi terrível. Os hunos, apesar do curto período de seu predomínio, desolavam tanto em suas devastações que seu nome ha perdurado na história como sinônimo de los peores matanças e destrucciones. Era a característica típica dessa tribo ariana que era levada a cabo por essa estrela, por Átila. Tá bem? Então, a história menciona que Átila ele faleceu em ano 452. Hizo muitas vitórias, foi conquistado. Ele chegou a sitiar a cidade de Roma em 2 ocasiões, mas não a dominou. Ele sitiou, rodeou a cidade de Constantinopla. Acordemos-nos que para esta fecha, então, o Império Romano se havia dividido. Sim? Estava Roma imperial com a capital em Constantinopla e estava agora oriental com a capital em Rassame, que era a outra capital do Império Romano. Roma já não tinha essa força que antes tinha. O império era atacado por diferentes zonas. E ele chegou a ponto de conquistar Roma, mas nunca foi possível. E depois que morreu, os hunos se desfizeram. A quarta trompeta, versículo 12, diz o seguinte: El quarto ángel tocou a trompeta e foi herida a terceira parte do sol, a terceira parte da luna e a terceira parte das estrelas, de modo que a terceira parte de eles se oscureceu e quedaram sem luz
durante la tercera parte del día y de la noche. Versículo 13. Entonces miré y oí a un águila que volava por el cielo y decía en gran voz: ay, 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 de los habitantes de la tierra, a causa del toque de trompeta del que os outros 3 ángeles han de tocar. Então, se o lamento era por quê? Por lo que havia passado ou por lo que ia passar? O lamento que o profeta faz é por lo que vai suceder. Ou seja, lo anteriormente passado com a terceira parte dos homens não era nada comparado com o que vendria agora. Então, se Juan faz esse destaque. Os ataques dessas 3 tribos produziram um eclipse ao Império Romano Ocidental. Quando sonou a 4ª trompeta, se oscureceram o sol, a luna e as estrelas. As grandes lumbreras do Império Romano então eram considerados os imperadores, os senadores e os cônsules, que prefiguravam o sol, a luna e as estrelas. Há outros teólogos que fazem a aplicação, dizendo que em esse período é considerado o período medieval, o período da Idade Média, quando então o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Houve tinieblas espiritual. Os avanços científicos não progressaram. Galileu Galilei teve que pagar com sua vida o preço de sua afirmação científica e assim sucessivamente. Então, se alguns comparam esse oscurecimento com essa outra parte, uma aplicação mais espiritual, sim? Pero o certo é que a la razão de las conquistas ou el avance de las tribus arianas, o Império Romano, desde os maiores, os imperadores, senadores e cônsules se foram apagando sucessivamente, até que Rómulo, que foi o último imperador a ser conquistado. Foi então o final da história do Império Romano no ano 476. Avançamos então, agora ponga muita atenção. Agora não se distraiga porque temos muita informação bíblica e muita informação histórica. Acompanhe os passos para não quedar, sim, pouco colgado. Agora sim, vem muita informação. De las 4 primeiras trompetas havia 1 ou 2 versículos. Sin embargo, agora começa Juan a relatar mais o que ha sido mostrado para ele. Vayamos então, sim, a nossas Bíblias. Agora vamos entrar diretamente ao capítulo 9 de Apocalipse. Em el capítulo 9 vai aparecer os hijos del Oriente. Os hijos del Oriente entram em ação. Você me está perguntando, quem serão? Já vamos ver e vamos ver o contexto bíblico e histórico também. Leamos o versículo 1. Diz: El quinto ángel tocou a trompeta e viu uma estrela que caiu do cielo a la tierra e se lhe deu a chave del poço del abismo. E quando abriu o poço del abismo, subiu uma reda, graças, como o humo de um gran horno, que se oscureceu o sol e o aire. E el humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Qué son las langostas? Y se les dio poder como el que tiene los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres. Que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Y se les dio poder não para matá-los, sino para atormentá-los durante 5 meses. Que interessante, hein? Aqui o profeta Juan menciona muitas figuras simbólicas. Habla de 5 meses, habla de langostas, ¿sí? Además, miren, dice acá, uma estrela que caiu do cielo. Por si acaso não se estava referindo a Lúcifer, ¿sí? Não se está referindo a Lúcifer, Juan, em esse contexto. Lúcifer já havia caído já, sim? Então, quem será essa estrela? Vários teólogos e historiadores chegam à mesma conclusão. O surgimento aqui se dá sobre os maometismo, ou seja, o Islã. Aqui entra em cena esses hijos do Oriente, o Islã, sim? Em los países árabes e turcos, está descrito em la quinta e la sexta trompeta. Politicamente se produjo la caída del Imperio Romano Oriental y religiosamente
a su tiempo aniquiló el cristianismo en Palestina. Pense comigo. ¿Dónde Jesús desarrolló su ministerio? Los 3 años que tuvo. En Palestina. ¿Por qué Palestina tiene menos cristiano que Latinoamérica, por ejemplo? ¿Por qué será? Juan está dando la respuesta. Não dañen las hierbas ni los árboles, solamente la tercera parte de los hombres. Miren, para muitos estudiosos, a quinta trompeta presenta o surgimento e o progresso do Islã, o islamismo que temos atualmente, desde a Arábia, sim, em o século 7 da era cristiana. A Arábia foi chamada, mire como se pode associar completamente com esse texto bíblico, diz que tinha a chave do abismo, sim? E a Arábia foi chamada o poço do abismo, por quê? Bueno, allá já é deserto, verdade? La soledad, pero esse poço do abismo também toda sua riqueza mineral, sim? Que possui desertos e áridas áreas deshabitadas. Os adeptos do Islã são chamados então muçulmanes, que significa é o que se submete. Isso significa ser muçulmano, é o que se submete. Os muçulmanes, eles creem em 25 profetas. Agora, o mais interessante é que entre estes 25 profetas está Adão, Abraão, Moisés, Jesus e Mahoma, que para eles foi o último mensageiro. Para eles, Mahoma, em ano 610 depois de Cristo, ele tem uma visão e o ángel Gabriel lhe dá uma mensagem. Ele relata essa visão para seu companheiro, lo escreve em um livro que hoje conhecemos como o Corão. Esse é seu livro, sim? Essa é sua Bíblia. E de aí então a importância que eles têm de seguir ao Islã. Ora, interessante que eles também creem em algumas coisas compatíveis com o cristianismo. Algumas coisas compatíveis com o cristianismo, não todas, sim? Mahoma seria então, para alguns estudiosos do Apocalipse, essa estrela caída, que relata o versículo 1. Seria Mahoma. Depois de sua morte, em ano 632 depois de Cristo, os árabes foram comparados a espessas nuvens de langostas, invadindo o mundo em la tentativa de difundir sua religião. Juan aqui menciona ou não as langostas? O Apocalipse é simbólico. Meus queridos amigos, hoje o Ocidente está invadido por o Islã. Acá em Ocidente não se matam a los que predicam a religião islâmica. Pero allá em Oriente se fuzila os que predicam a Jesus. Esta é a grande diferença entre um e o outro. Então, dentro da quinta trompeta, vemos versículo 7 e versículo 10, porque Juan não só descreve a cabeça desse movimento, senão que ele dá algumas características de seu exército, de sua cavalheria. E vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Que diz o apóstolo Juan? Versículo 7. Depois vamos ver por que os 5 meses e quanto equivale aos 5 meses em profecias. Por quê? Porque esse movimento duraria um tempo, não era para sempre. Sim? Seu predomínio eram por 5 meses. E já vamos ver quanto tempo significa em profecia. Versículo 7 diz assim: Las langostas eram semelhantes a caballos preparados para a guerra. Sobre suas cabeças tinham como coronas de ouro e suas caras eram como caras de homens. Versículo 8. Tinham cabelo como cabelo de mulher e dientes como dientes de leão. Tinham corazas como corazas de hierro. El ruído de suas alas era como el estruendo de carros com muitos caballos que correm la batalha. Versículo 10. Tinham colas e aguijones semelhantes a los escorpiones, e em suas colas tinham o poder de dañar a los homens durante 5
Entonces, ¿cuánto tiempo darían ellos a los hombres? 5 meses, pero vamos ver quanto significa 5 meses em profecias, ¿ya? Versículo 11 entonces dice, y tiene por rey sobre sí al ángel del abismo, del capítulo 9, versículo 1, ¿sí? Cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego Apolión, que significa destructor. Esse era su líder. Esse era su líder, ¿sí? Ahora vemos algunas comparaciones de esa caballería, porque Juan está describiendo la caballería de ese ejército, ¿verdad? Da aquí a nosotros la característica. Miren, las imágenes concuerdan con las fuerzas árabes. La caballería árabe tenía esa característica, como caballo preparado para la guerra. Los jinetes de barba y los cabellos largos, como cabello de mujer. Usavam esse tipo de roupa especial, que quando allá hacía muito sol em Medio Oriente, o sol é muito forte, e quando reluzia o sol sobre sua roupa, sobre essa coraça, translucia, por isso que Juan dizia que brilhava como el oro. Sus turbantes, iluminados por el sol, pareciam coronas de oro. Sua extensa influência está expressada em las palavras: subiu humo del poço como humo de gran horno. E las forças árabes hostigaram a igreja por los 5 meses. Vamos a entender entonces que os árabes pelearam contra a igreja cristiana, sim, entre comillas, cristiana. Já vamos a entender por quê. ¿Se acuerdan de las cruzadas que se davam entre, sim, los cristianos romanos católicos que peleavam com Saladin, por exemplo, e outros mais? Esse é o cenário que está descrevendo Juan acá, sim? Esse é o cenário histórico que nós estamos vendo, as trompetas, a quinta trompeta. E aqui ele vai mencionar, então, pero há algo muito interessante que, depois da morte de Mahoma, o islamismo não teve a mesma força que teve mientras ele vivia. Hasta que surgiu alguém, sim? Disse, dia profético, de acordo aos princípios de interpretação, equivale a dia, equivale a um ano, sim, literal, já? Então, os 5 meses que Juan está mencionando equivalem a 150 anos. Deixe-me aclarar para vocês que o dia que Juan toma, o mês que está tomando em conta Juan, é o mês do calendário hebreu, do calendário judeu, que é composto por 30 dias e não por 31. Sim? Então, se 30 por 5, 150. Então, se os 5 meses que vão prevalecer esse ataque contra os homens, sim, seriam 150 anos. E vamos ver quando começou e quando terminou. Então, desde a morte de Mahoma, no ano 632, até o fim do século 8, os maometanos não tiveram um governo centralizado. Hasta que surge Otan, e alguns historiadores o descrevem como Utan. É o mesmo personagem, esse é o mesmo man, já? Então, foi o primeiro em reunir a los maometanos em um governo mais forte, mais sólido. E de aí, então, começa seu reinado, desde o ano 632. Otan dirigiu a primeira invasão a Roma Oriental, não se olvidem a fecha, el 27 de julho do ano 1299. Sim? 27 de julho do ano 1299. Se contamos, então, os 150 anos a partir desta fecha, vamos chegar ao 27 de julho, acá, chegamos ao 27 de julho do ano 1449. E aí se completa os 150 anos, os 5 meses que está dizendo o profeta Juan. Agora é mais. O primeiro ai, porque vamos ver a continuação que são 3. O primeiro ai está em la quinta trompeta. Sim? A profecia revela que devia surgir um rei, sim? Que aqui lo menciona, sim? Cujo nome era Destructor, sim? Ou seja, alguém que estava preparado para destruir a terceira parte dos homens. E junto a seus súbditos, representados por los turcos otomanos, assolariam as províncias do Império Romano Oriental,
como uma nuvem de lagostas, os soldados sairiam do lumo do islamismo para ir à guerra hasta o 27 de julho do ano 1449, quando terminaram os 150 anos da quinta trompeta. Estamos claros até o momento? Os 5 meses são 150 anos. Quando começaram? Começaram o 27 de julho, sim, do ano 1299 e terminaram o 27 de julho de 1449. Assim, temos os 5 meses dentro da quinta trompeta, o período de matança que tinha então esse exército. Esse foi o primeiro ano. A sexta trompeta. Espero que me esteja entendendo até o momento. Sim? A sexta trompeta. Vamos a ler aqui o versículo 13, capítulo 9 e versículo 13. Diz assim, o sexto ángel tocou a trompeta e ouí uma voz que saía de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Deus. E dijo ao sexto ángel que tinha a trompeta: soltadle los 4 ángeles que están atados junto ao gran rio Eufrates. Para alguns estudiosos, estes 4 ángeles não somente poderiam ser os 4 ángeles que estão sostenindo os 4 vientos, senão que alguns entendem como esses 4 ángeles como os 4 principais sultanes que liberaram seu exército para essa guerra, para que houvesse então o cumprimento da sexta trompeta. Damasco e outros, são 4 deles, os 4 sultanes. Pero vamos seguir acá para chegar a uma conclusão. Diz assim, e dijo, soltar os 4 ángeles que estão atados junto ao grande rio Éufrates. Sim? E foram soltos os 4 ángeles que estavam preparados para... Mira, ponga atenção. Eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Ou seja, que a sexta trompeta teria também um período de tempo. Estava determinado, certo? De acordo à informação que Juan nos está entregando acá. Estava determinado a hora, o dia, o mês e o ano para matar a la terceira parte dos homens. Aqui não diz matar a todos os homens, diz a terceira parte solamente. Sim? Agora miren, durante a sexta trompeta ocorre algo interessante. Os turcos maometanos, aliados com os árabes, gradualmente foram ganhando a supremacia em el este. E com o tempo, a Terra Santa, certo? Tudo que era Palestina, a terra onde nasceu o cristianismo, foi deixada sem nenhum testigos. A terceira parte dos homens cairia, segundo o apóstolo Juan. E assim foi. Esse é o contraste grande que temos entre o berço do cristianismo e outros países onde o cristianismo chegou por último, digamos assim, em Latinoamérica, sim, etc. Uma enorme diferença entre o berço do cristianismo. Há uma escritora que menciona que quando Jesus vino à terra, o único país onde Satanás não havia esparcido a idolatria era a Palestina. E aqui vemos um ataque diretamente ao berço do cristianismo, em la sexta trompeta. Vemos, mira, há um historiador que menciona que é impressionante conhecer que o Islã é historicamente a direta continuação da luta de los arianos contra Roma. Pero já não Roma imperial. Roma imperial já passou. As tribos bárbaras já destruíram. Agora começa, então, Roma papal. A igreja cristiana, então, agora é atacada por o Islã. Esse foi um período intenso de las cruzadas. De hecho, não sei se han leído esse livro ou se han visto essa reportagem dessa periodista espanhola, sim, Pilar Rahola.
ella, conociendo un poco la cultura en Medio Oriente, decide hacer un viaje para allá. Y en uno de estos viajes, ella se da cuenta, por eso que el libro se titula SOS Cristianos. Esta foi sua experiência visível e real de lo que ella ha visto, lo que hace el Estado Islam com os cristianos em Medio Oriente. Em Occidente, eles podem falar de Allah livremente, nadie los mata. Pero em Medio Oriente, ao falar de Jesus, eles estão dispostos a morir. Essa é a grande diferença entre essas duas religiões. Además, ella menciona então, o livro se titula SOS Cristianos, vendo assim todo o martírio que se hacía com estes cristianos que predicavam a Jesus. Não estavam predicando nenhuma outra religião, só mencionar o nome de Jesus. Então, haviam alguns de eles que miravam onde viviam estes que predicavam a Jesus. E sorpresivamente chegavam a suas casas, lo sacavam família inteira, lo poniam na praça, entre vários, e dizia: niega a Jesus e acepta a Allah. E tomava o hijo menor da família e com um cuchillo empezava a hacer cortes em o niño. E dizia: niega a Jesus e confessa a Allah. Por cada negação era um corte que se hacía em um niño. E ella estuvo prisioneira desse grupo por um tempo, pero conseguiu escapar. E de aí ella decide escrever um livro, então, dizendo SOS Cristianos, o que passa com os cristianos em Medio Oriente. Acá nós temos liberdade religiosa. Podemos livremente estudar a Bíblia a la hora que você quiera. Você é livre para vir a qualquer igreja que você quiera. Pero isso não se dá em todas partes. Nós temos esse privilégio da liberdade religiosa todavia. Aqui esse mapa conceptual apresenta como o Império Turco-Otomano foi avançando e foi crescendo, sim, partindo desde Palestina hacia a Europa, controlando o norte de África e etc. Então, o versículo 17, capítulo 9, versículo 17, diz o seguinte: E os caballos e jinetes que vi em visão tinham corazas de color del fuego, de jacinto e azufre. Las cabezas de los caballos eram como cabeças de leão, e de sua boca saía fuego, humo e azufre. Essas são as 3 plagas que matam a terceira parte dos homens. Sim? E depois disse, versículo 18, e de estas 3 plagas foi muerta a terceira parte dos homens por el fuego, el humo e el azufre. Sinônimo de guerra ou não? Completamente, meus irmãos. Versículo 20 diz: e os outros homens, porque não foram todos mortos, foi a terceira parte. Versículo 20: os outros homens que não foram mortos por esta plaga, não se arrependieron de la obra de sus manos para deixar de adorar a los demonios, a las imágenes de ouro, de plata, de bronce, de piedra, de madeira, que não podem ver, nem oír, nem andar. Acordem-se ustedes que se nós vamos ao capítulo 2 de Apocalipse, há mensagem acá para a igreja o capítulo 2 de Apocalipse, para a igreja de Esmirna, sim? Perdão, a quarta igreja, a de Tiatira, onde se diz claramente, e já estudamos, que ele tinha que coisas? Doutrinas abomináveis, que tolerava a Jezabel. Sim? É tudo o que estudamos anteriormente. Esse período era um chamado a esta igreja que se dizia cristiana para arrepender-se. Se você vê o profeta Jeremias, também ele faz uma alusão em que Deus trata de salvar, de sanar a Babilônia, pero não há caso. A persistência em el error, é por essa razão que o anjo disse: os que não morreram, não se arrependeram, seguiram adorando a demônios, a imagens. É dizer que foi o azote de Deus para essa igreja cristiana, para que volvera ao verdadeiro amor. E Deus lo utiliza agora, é o Islã. Sim? Não era plano de Deus, por supuesto. Ninguno que mata em nome da fé é em nome do Senhor Jesus. Sim?
Esses movimentos ocorreram porque estavam profetizados. Pero esses movimentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Porque o Senhor é paz, quer salvar e não quer matar. Pero esses movimentos foram o azote para a igreja romana. Então, em el ano 1453, 4 anos depois do começo da sexta trompeta, se derrumbou o sector oriental do Império Romano. É o que se conhece como a caída de Constantinopla. Sim, em este ano. Foi o principal passo de los turcos hacia a prominência mundial. E de aí o Império Turco Otomano começou sua invasão general. Porque sua principal barreira, todavia, era Roma Oriental. Mas uma vez que foram conquistada, seu império se começou a disseminar por todo o mundo. Aí temos um mapa que figura os avanços com diferentes líderes, porque essa incursão já não demorou 150 anos, senão a quinta trompeta demorou 150 anos. Sin embargo, a sexta trompeta é mais extensa. Já vamos ver. ¿Se acuerdan que o anjo de la hora, el dia, el mês e el ano? Então, esse período de tempo era o tempo señalado para a sexta trompeta, para esse movimento. Constantinopla caiu el 29 de maio de 1453 por las armas de Mahomet II. Sua religião foi pisoteada por los conquistadores maometanos, pero iba a haver um ajuste de cuentas, aún para os profesos seguidores de Alá. E mira o que passou. ¿Se acuerda que o profeta Juan menciona hora, dia, mês e ano? Sim? Veamos acá então o que significa esse linguagem. Juan capítulo 9, versículo 15. Um ano, então, são 12 meses de 30 dias, e que equivale a 360 anos. Um mês são 30 dias, e equivale a 30 anos. Um dia equivale a um ano. Uma hora profética equivale a 15 dias. Então, a sexta trompeta tinha um período de 391 anos e 15 dias. Esse foi o período señalado pelo profeta Juan, o que duraria esse movimento, esse avanço turco-otomano. 391 anos e 15 dias. Agora, mire o que passa aqui. A quinta trompeta terminou el 27 de julho de 1449. Sim? A sexta trompeta tinha que terminar 391 anos, 15 dias mais tarde, sim? Agora, ou seja, el 11 de agosto de 1840 foi o período, então, que cumpriu essa profecia, esse período de tempo para a sexta trompeta. Partimos desta fecha e chegamos a 1840. Agora, o impressionante é que este se torna também o segundo aí. ¿Se acuerda que são três? As três últimas trompetas são os três ayes do Apocalipse. E aqui temos, então, esse período profético se cumpre em la história exata a partir do dia 27 de julho de 1449, quando Constantino XII recorre à supremacia turco-otomana ao submeter sua eleição ao consentimento do sultão. Até o 11 de agosto de 1840, quando é abatido por o poder otomano. E este é o segundo ay. E aí vemos como vai avançando. Agora, miren, se acuerda que haviam mencionado que havia como que um ajuste de conta para os turco-otomanos. E esse ajuste de conta, miren, em cumprimento da profecia de los 391 anos e 15 dias, em essa precisa fecha, foi que se deu a declaração formal em las que o sultão turco puso o futuro de Turquia em las manos de los embarcadores de Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. É o que se conhece historicamente como o Tratado de Londres. E isto marca a caída do Império Otomano. Então, o Império Otomano tinha um tempo, sim ou não? Foi señalado a hora, foi señalado o dia, foi señalado o mês
e foi señalado o ano de sua caída, a sexta trompeta, sim? E aí se termina então o período do Império Turco-Otomano. Eu vou fazer um resumo aqui, então, já, para que a ver se nos quedou claro o tema das trompetas, lhe parece? Porque eu sei que foi muita informação histórica, então vamos fazer um resumo. A primeira trompeta, sim? ¿Se acuerdan? Que havia granizo, sim? Del norte frío. Entonces, bajo los godos, bajo el reino de Alarico, en el año 410. Esa fue la primera trompeta. La segunda trompeta, la montaña ardente del sur, ¿se acuerdan? Sí, bajo los gobiernos de los vándalos, de ese general entonces, que comandaba a los vándalos, que atacava entonces la flota medieval. La tercera trompeta, la estrella que caiu del cielo, que representava a Átila, los hunos, ¿sí? Los hunos, que finalmente passaram. La quarta trompeta, los astros que se extinguiram, ¿sí? Se caem entonces los imperadores, los senadores del Imperio Romano. La quinta trompeta, entonces, isso cair a Roma. Esse é o primeiro ai. Isso cair a Roma, sim, a Roma Oriental. O Império Bizantino derrotou, sim, e prevaleceu contra eles. La sexta trompeta é o segundo ai, el azote del papado hasta la herida mortal. Sim, foi esse período de los 1260 anos que disse o profeta Daniel e os 42 meses que vamos ver em Apocalipse. Tá bem? Era a sexta trompeta. Então, agora temos a sétima trompeta, que é o terceiro ai. Sim? E hará recair sobre Roma em el futuro. Inclui as sétimas últimas plagas postreras também. E também involucra o que é a segunda venida de Jesus. Para isso, então, mira, há um parênteses. Vamos aqui a nossas Bíblias, ao livro de Apocalipse, capítulo 11. Vê que o apóstolo Juan faz um parênteses. Ele salta do capítulo 9, versículo 21, salta hasta Apocalipse, capítulo 11, e versículo 15. E aí, então, passa a falar acerca da sétima trompeta. É interessante que os três ai de Apocalipse, nós outros temos um paralelo. Os três ai de Apocalipse temos um paralelo que Jesus faz três aies em o Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 11 e versículo del 20 ao 24. Jesus cita três cidades. Jesus cita três cidades hebreias e compara com três cidades paganas, sim, gentiles. Ele cita cá, diz o versículo 22, versículo 21. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se a Tiro e em Sidom se houveram hecho os milagros que foram hechos em vosotras, hace tempo, se houverem arrependido em saco e em silício. Depois, no versículo 23, ele disse: E tu, Capernaum, que eres levantada hasta o cielo, hasta o sepulcro serás abatida, porque se foras em Sodoma, se houvera realizado milagres que foram hechos em ti, se houveram quedado hasta hoje. É dizer, que Jesus compara as três cidades hebreias com as três cidades gentiles. Pero notem ustedes que acá mesmo no Evangelho, todas levam um castigo. Pero ele disse: o castigo será mais tolerável para Tiro, para Sidom, para Tiro, Sidom e para Sodoma, que para Corazim, Betsaida e Capernaum. Ou seja, que nos ensina isto? Los que tienen mais luz, mas se castigará a eles por sua desobediência. Los que tienen menos luz e fazem lo malo, igual serão azotados. Lo mesmo estava passando acá em essa guerra que havia entre os cristianos e os muçulmanes. Uns tinham mais luz, os cruzados tinham mais luz, tinham o Antigo e Novo Testamento completo. Porém, o Senhor esperava que eles se arrependieran. Não lo hicieron. Os outros algo conheciam, pero seguiam em seu processo de conquistas bélicas. Agora, Juan se traslada ao capítulo 11 de Apocalipse e o versículo
capítulo 11 e versículo 15. Diz assim: o sétimo ángel, viste que agora já chegou o último turno. O sétimo ángel tocou a trompeta, e houve fortes vozes em el cielo, que diziam: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios y sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Versículo 18. Aqui está o terceiro ai. Se han airado las naciones y han llegado tu ira, y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que vencieron tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Por lo tanto, la séptima trombeta anuncia a qué? La segunda venida de Cristo. Ahora es impresionante que si nosotros observamos acá, en ese detalle se dice que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Se acuerda que nosotros estudiamos en un capítulo anterior sobre los sellos? Un escenario donde el apóstolo Juan, ele ve la alma de los decapitados bajo el altar y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, no venga nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Esa fue la pregunta que hicieron. Y aquí está la respuesta. Ahora esa sangre va a ser vengada. ¿Sí? Entonces ese será el tercero ay para las naciones. Y en ese mismo contexto, Babilonia con los reyes de la tierra estarán juntas igual para su destrucción final. Entonces dice: é hora de destruir a los que destruem la tierra. É hora de dar o galardão a los profetas. É hora de dar o galardão a los santos, los que hicieron tu voluntad. Entonces, mis hermanos, el toque de la séptima trompeta es la segunda venida de Jesús en gloria y majestad. Al sonido de las trompetas y con todos los ángeles del cielo, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y Mateo 25, 31, vendrá Él con todos sus ángeles. Hay una aplicación, segundo algunos historiadores, lo hacen una alusión lo que es el sonido de las trompetas. ¿Se acuerdan ustedes en la batalla de Jericó? Jericó era la última ciudad que después de ella ya estaba la tierra de Canaán libre. O sea que los israelitas, para poseer la tierra de Canaán, tenían que derribar los muros de Jericó. ¿Sí? Y la Biblia menciona en el libro de Josué que esos días, el último día, ¿cierto? Eran 7. Y el último día dieron 7 vueltas en las murallas y tocaron las trompetas. Y el muro se desplomó. Algunos hacen esa alusión acá a lo que sería la entrada a la Canaán celestial, de que Jericó sería este mundo. Cuando suene la última trompeta, entonces los santos podrán ingresar a la Canaán celestial. Hay otros también que prefieren aplicar la aplicación de las trompetas al año del jubileo. ¿Se acuerdan que a cada 50 años se celebraba el jubileo en Israel? Era un momento de descanso de la tierra, era un momento de devolver los que eran esclavos a sus primeros amos, era un año de libertad. Entonces, se tocaban las trompetas para esa festividad especial en Israel, porque era el día de la liberación, era un día muy esperado por muchos. Algunos también aplican esta festividad a eso. De ser así, entonces, el jubileo celestial sería las bendiciones de la Canaán celestial, los frutos de la Canaán celestial, lo que está disponible en la nueva tierra. Ahora, mis hermanos, quisiera tomar en cuenta, yo sé que todo ser humano tiene un anhelo de vida eterna. Los que creen en Allah también creen en la vida eterna. Los que creen en Buda también creen en la vida eterna.
En todo el mundo hay 3 religiones monoteístas. En todo el mundo hay 3 religiones monoteístas que adoran un solo Dios. Y curiosamente, los fundadores de esas religiones dicen que nosotros somos hijos del Padre de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham. Los judíos son monoteístas. Los judíos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Los árabes, que son los musulmanes, son monoteístas. Adoran a Alá solamente. Dizem que são hijos de Abraão porque são descendentes de Ismael. Gênesis capítulo 16, versículo 12. E temos os cristianos que adoram a Cristo. Estas são as 3 religiões monoteístas em todo o mundo. De las 3 religiões, todos dizem que são hijos de Abraão, que são hijos do Padre de la Fe e creem na vida eterna. Pero en estas 3 religiones hay muchas diferencias. Hay algunas similitudes, pero hay muchas diferencias. Pero miren, en la ciudad se cuenta la experiencia de un ciudadano japonés. Ele era de la ciudad de Neshima, en Japón. Ele era um homem de alto destaque na sociedade. Todos o conheciam. Quando este homem se converteu ao cristianismo em esta cidade de Japão, a Assembleia Eclesiástica lo citou ao concílio. Enviaram um mensageiro. Necessitamos que te presente ante o concílio. Porque querem saber se é verdade o que estão dizendo acerca de ti. Que agora deixaste nossa religião e agora eres cristiano. Assim que o homem novo converso se apresentou ante essa assembleia. E quando lhe perguntaram se ele era cristiano, ele não teve a menor dificuldade em defender sua fé. Em el transcurso da conversação, alguém do concílio, um membro do conselho, disse o seguinte: nós acá em Japão já temos suficiente religião e não queremos nenhuma mais. Então, esse novo converso dijo o seguinte: se as religiões que temos acá em Japão é tão buena, ¿por que não saiu de Japão e de China? Se o budismo, que tu disse que é tão bueno, ¿por que o budismo não ha alcançado outras fronteiras e permanece em Japão e em China? E se o cristianismo é tão mal como tu dizes, ¿por que está em quase todo o mundo? Se é que Buda e os outros fundadores viveram miles de anos antes que Jesus, e Jesus viveu solamente 3 anos para predicar seu evangelho. Pero este evangelho está em quase todo o mundo. Como me explica estas coisas? E esse membro do conselho não teve resposta a sua pergunta. Meus irmãos, esta é a diferença. Essas 3 religiões monoteístas creem em algo mais. Pero a diferença notória é a cabeça de ellas. Mahoma morreu e está em sua mesquita. Os huesos de ele, a tumba de Mahoma, hoje sigue sendo guardada. Você vai para allá e há 2 soldados armados, um a cada lado da tumba. E allá estão seus huesos. O Buda, de la mesma forma, está aí. Pero se você vai a Jerusalém, em um sepulcro onde sepultaram a Jesus, ele não está allá. Esta é a diferença, então. Esta é a diferença em el Cristo ressuscitado. O Evangelho de Cristo está à disposição de todos, cada tribo, língua, nação. O Senhor não faz exceção de nenhuma pessoa. O ser humano é livre para crer em quem quiera. Pero esta é a diferença do cristianismo com as demais religiões. É que ele vive. E porque ele vive,
nosotros también viviremos. Mis hermanos, cuando suene la séptima trompeta, ¿de qué lado estarás? ¿De qué lado has sellado tu suerte cuando suene la séptima trompeta? Ya pasaron las 6 trompetas. Queda una trompeta, queda un sello. Cuando suene la séptima, ¿dónde estarás? ¿Con quién has sellado tu suerte? Aprovechando tu libertad religiosa. ¿De qué lado estarás tú cuando suene la séptima trompeta? ¿Elegirás a Jesús? ¿Elegirás a Mahoma? ¿Elegirás a Buda? ¿Elegirás a cualquier otro Dios? ¿A quién vais a elegir? Los que eligen a Jesús tienen esa ventaja. Como Ele vive, ellos también vivirán eternamente con Él. Si esta es tu decisión de estar de pie del lado de Jesús cuando suene la séptima trompeta, ponte de pie. Yo quisiera orar contigo que haya elegido estar con Jesús. Porque entre aqueles que creen en una vida más allá de la muerte, solamente Jesús puede dar vida para ellos. Y este es nuestro deseo y yo quiero orar por ustedes, para que el Espíritu Santo confirme esta decisión de que hemos hecho la elección acertada en el día final. Oremos. Soberano Dios, tú que conoces el corazón de todas las personas, tú que examina el profundo, el íntimo de cada ser humano, Señor. No importa su nacionalidad, no importa su idioma, no importa su estatus social, tú lo ves como es en realidad. Acá están algunos de tus hijos que han tomado esa decisión de confirmar a Jesús como su Dios. Y le dedican sus vidas, sus oraciones, para que cuando suene esa séptima trompeta, Señor, nuestra fe esté firme en ese Jesús que vive por los siglos de los siglos. E esse Jesus que vem dar vida eterna a aqueles que han elegido a estar com Ele. Bendito sea tu nombre, Senhor. Confirma a fé de tus hijos tuyos. Em el nombre de Jesus. Amém, Senhor. Cristo alióme la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso, guió mis pasos por la senda de verdad. Lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel, por su gracia.